Amém? Evangelho de São João. Já que nós estamos falando sobre o Cristo, o que ele fez, o que nós temos. Aleluia, Deus. Essa é engraçado. O nome da campanha, o que eu tenho. É o que eu tenho. Amém? Vamos abrir lá em São João, bem no último capítulo, né, que é o 21, mas nós vamos ler no finalzinho do 20. Eu vou ler 2 versículos aqui no 30 e 31 do 20. E depois nós vamos ler lá no finalzinho mesmo, 24 e 25 do capítulo 22. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, amém? Todos acharam? Amém, Jesus. O Evangelho de São João. Então vamos lá. Capítulo 20, verso 30 diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora o 21, o verso 24 e 25, diz assim, ó: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Amém? Poder ser. Presta bem atenção. É o que eu tenho. Aleluia, Jesus. Quando nós voltamos lá para o Adão, é uma coisa que os homens falam demais, né? Como conta a historinha que o Adão não trabalhava, o Adão trabalhava. É mentira que o Adão não trabalhava. Ele lavrava a terra, ou seja, arar a terra, preparar. Mas o que o Adão tinha? O Adão não cansava. O Adão ficava exausto. Se ele trabalhasse o dia inteiro, não tinha exaustidão, como nós temos quando chegamos no final de jornada, principalmente quando nós trabalhamos no serviço de braçal cansativo. O Adão não suava. O Adão nunca ia ficar velho, era jovem e eterno. O Adão nunca ia morrer. Nenhuma das 3 mortes tinha poder sobre o Adão. Aleluia, Deus. É assim. O Adão, ele tinha 100% de relacionamento. O que é 100% de bênção espiritual que Adão tinha? Que todo dia, era todo dia, na virada do dia, 6 horas da tarde, Deus descia no jardim do Éden para conversar com Adão. Era todo dia, sem faltar. E qual outro relacionamento que o Adão tinha? O de bênção. Com esse relacionamento de 100% espiritual, ele tinha 100% da bênção física que eu falei. Não ficava doente, nem física nem psicológica. E o seu intelecto era 100%. Aleluia, Deus. Por isso é que o Adão voava. É por isso que o Adão entendia a voz dos animais. Uma inteligência fora do normal. E o Adão, ele tinha tudo suprimento. Porque o homem pensa que suprimento é o dinheiro. Não é. Se vier seco, o que vai valer o dinheiro? Nada. Não vai ter o que comprar.
Por que Deus sustentou Israel 40 anos? Quem que deu comida? E pergunta para mim de onde que aquela comida vinha? Vinha lá do céu. Mas quem que trazia os anjos? Forrava o deserto. É por isso que eu falei que você tem mais dependência de Deus. Aleluia, Jesus. Tem gente que só fica olhando coisa material. E Jesus, ele foi bem taxativo. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E aí, as demais coisas vos serão acrescentadas. Vale mais um dia dentro da casa do Senhor do que 1000 dias lá fora. E tem gente que tem esquecido sobre ele. Ele não vai não, os outros ficam pregando aí só a prosperidade, as denominações, e não prega que Jesus vai voltar. Vai pegar muita gente de surpresa. Vai ter muita que vão estar com a lâmpada apagada porque não tem um azeite. E o azeite, meu irmão, o Espírito Santo você não acha em qualquer lugar não. Aleluia, Deus. Se achar isso, tem que buscar em primeiro lugar além de Deus. Você acha que porque é que eu sou firme em Jesus? Porque o primeiro é Ele. O primeiro é Ele. Circunstância não vai mudar o que Ele tem na minha vida e o que eu sou para Ele. De jeito nenhum. Ele sempre vai estar suprindo tudo. Aleluia, Deus. Se tiver uma direção aqui não der certo, Ele muda ela. Mas eu tenho certeza que Ele vai dar bênção. Precisa aprender uma coisa. Que quando Jacó fez o pacto lá com Labão para pagar como é que fala? Ele não tinha dinheiro. O dote. Meu irmão, ele trabalhou 7 anos aí deu a Lia. Mas a Lia não é o amor dele, o amor dele era a Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos. Mas quando termina esses 14 anos, ele ia embora. Aí falou, não, fica aí, faz o seu salário, porque até agora você trabalhou e você não ganhou nada. E eu fui lá no espírito de adivinhação, ele falou que eu fiquei rico por causa de você. Por causa de Deus te abençoar. Aleluia, Deus. Ele sabe o que é, você está lá com o contrato feito, a pessoa vai lá e muda o contrato para tirar a vantagem sua e põe a vantagem dele de outro. Ele não fez uma vez só, ele fez 10 vezes. E 10 vezes Deus mudou a bênção a favor de Jacó. Aleluia, Pai. Entenda uma coisa. Ninguém pode vencer você com macumbaria, nem com feitiçaria, nem com inveja, nem com nada. Você precisa aprender que quando Deus abençoa, nós somos abençoados. O cão não pode mudar aquilo que Deus fez. Você sabe quando o Balaque chamou, como é que chama? Balaão para amaldiçoar Israel? Ele mudou, ele fez sete altares. E ele foi no 7, aí ele falou, eu chamei você para amaldiçoar, não para abençoar. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia, Senhor, Jesus. Você está indo muito atrás da religião, eu tenho procurado ensinar você todos esses tempos, que não é por aí, a coisa é por aqui. Está entendendo? Eu não vou ficar correndo atrás da bênção. Se eu busco em primeiro lugar no céu a sua justiça, a bênção corre atrás de mim. Eu posso pegar 10 km por hora que ela vai me alcançar. E Jesus, você precisa entender o que Jesus fez na cruz. Eu estou falando do que eu tenho. Não o que eu tenho, só estou falando o que eu tenho, estou falando de você também. O que eu tenho? A Bíblia fala assim que Deus em Cristo Jesus supriu todas as nossas necessidades. Amém, Jesus. Deus em Cristo Jesus já nos abençoou. Aleluia, com Deus. Toda a sorte de bênção. Você sabe o que é tudo no grego? No grego tudo é tudo, sem exceção, não tem mais o que fazer. Ele não tem mais o que suprir, ele não tem mais o que abençoar, porque ele foi no limite e fez tudo. Só que as pessoas ficam atrás de religião. Não, mas porque eu tenho que correr atrás da salvação. Fica correndo. Porque o dia que você partir do outro lado, se você não for salvo, você vai para o lado de fora. Não tem que morrer, tem que tomar posse da salvação.
A Bíblia diz que, cara, Deus amou o mundo de tal maneira, pegou seu Filho unigênito, deu para o mundo, não para julgar, não foi para condenar, não foi para apontar dedo, mas foi para salvar. E quem está falando, ele salvou. Agora, como é que eu vou ficar falando que eu tenho que correr atrás de salvação? Aleluia a Deus. Eu tenho que buscar, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, pedir sempre direção para Deus. Andar na direção é do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. No dia de Elias, da onde veio aquele pão lá? Aquela botija de água, da onde? Da onde que o anjo trouxe? Do céu. Ele assou 2 vezes e deu. Elias dormiu primeiro e veio a segunda de novo, deu. E presta atenção no que é o poder de Deus. Você sabe o que é o poder de Deus? Eu já falei que eu não prego por status, não. Então outra coisa, se tiver uma vida que eu vou pregar, não vou pregar por número. Sabe por quê, meu irmão? Tem que ter amor nas almas, tem que ter fé e acreditar no que prega. A força daquela comida, o Elias andou sem parar. Ele não dormiu nada, ele andou 40 dias, 40 noites sem parar, não comeu nada. A força daquela água e daquela comida. Aleluia, até parar no monte Horebe ou Monte Sinai. Preciso começar a enxergar Deus como Ele é. Quando Elias fala com Acabe, o que acontece? O Elias corre, meu irmão, era cavalo de guerra, era cavalo de sangue, que puxava a carruagem do rei, pois ele estava correndo, era bastante, porque vinha a chuva, que o Elias fez 7 orações em cima do monte, e o Elias correu e ganhou do cavalo de Acabe, chegou em Jezreel, na frente do Acabe. Você precisa entender o que é o Espírito de Deus. Largar, não tem muita pessoa que prega mentira, e quando a coisa aperta, ele mija para trás e fala assim: não, mas não é bem assim, não é assim não, é muito mais. Olha o que está falando aqui, ó. Se fosse muitas coisas que Jesus foi, não foi registrado, o Espírito Santo registrou aquilo que era para que a igreja acreditasse nele, e pelo nome de Jesus tivesse vida. E ele fala assim: eu sou aquele que vi e dou testemunho dessas coisas, e o meu testemunho é verdadeiro. E se fosse escrever tudo que Jesus de Nazaré fez, relatar um por um o planeta Terra, não caberia os livros que fossem escritos. É Deus, é Jesus, sim, Pai. Santo és tu, Senhor. Agora já fala para mim que eu não tenho fé. Eu tenho fé. Você não sabe como eu venho pregar aqui. Tem vez, fala para o irmão, eu tenho que pregar, mas meu corpo, eu tenho que orar também. Mas por que corre? Porque eu acredito no que o Espírito Santo faz. Aleluia, Deus. E outra coisa, todo mundo lá pegou uma gripe danada naquele lugar. Tem gente que até hoje não salou ainda, porque você fala assim: não, mas é frio, põe 3, 4 vezes mais frio do que é aqui a Mombaça lá, é beira do rio. A mão da gente congelava, que ficava dura, doía. Principalmente manhã, neblina, um frio danado. E eu vim resistindo, eu vim orando, eu falava para Deus: me ajuda que eu tenho que pregar para a sua igreja. Mas chegou 3 quarta-feiras atrás, eu preguei aqui, estava bem, eu já saí falando fanhoso. Quinta-feira foi um desastre. Eu tive que orar: Senhor, eu vou ter que pregar. Eu fui pregar lá, já não estava bom. Sabe o que é o corpo pedicão? E aí, mas como é que o Senhor prega? Eu prego porque eu oro, porque se eu não orar, o Espírito Santo não agir, eu não prego. Aleluia, Senhor, glória a Ti, Pai. Aí muitas vezes eu não vim aqui, porque eu travei uma batalha, foi até hoje, espiritualmente, foi a maior batalha que eu já travei. Não foi como um certo espírito, como aquele lá que, sei lá, se está com o Araújo, lá que foi lá e caiu, que não caiu em lugar nenhum. Aquela vou trazer uma batalha, mas, meu irmão, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não. Hoje não, eu não. Você sabe o que é? Agora, a batalha foi contra uma organização. 49 mesas brancas o homem pôs. Ele pôs quimbanda, pôs um banda. Quem que aguentou o rojão? Eu. E eu falei: pastor Marco, eu estou com uma canseira. É Deus. O pastor Marco não vai enxergar agora, eu ninguém.
o pastor Lucas me ajudava demais nessa hora. Mas aí, não aguentei de proteger uma Edna, porque eles não queriam só fechar, porque queria matar. E sabe o que aconteceu? Eu sei que muita gente aqui não vai lá. Mas quando Deus começou a ver que ela não ficava liberta, Ele começou a usar eu. Jesus falava, eu estou amarrando, eu estou acorrentando, estou levando comigo. Deus falou, mas como é que o apóstolo vai levar esse espírito embora? Não, o apóstolo é Jesus. O irmão prendeu tudo dentro da nuvem lá, ó. E outra coisa, ele prendeu o Lucifer, ele prendeu o cão, ele prendeu a morte, prendeu a legião inteira lá dentro. E não foi ele que falou, o sucessor do... como é que chama lá o homem? Esqueci o nome dele. Ele falou assim, eu quero tudo de volta. Até a morte está presa. Ele está dentro de uma nuvem, não pode sair. Eu quero tudo de volta. E eu preciso da sua permissão para me tirar o cão, nem enxergou eu. Você sabe como é engraçado? A sua sobrinha lá, pequenininha, ela falava, chamava eu de Jesus, é porque ela veio, criança dele. A pequenininha lá, como é que chama lá, que é a netinha da irmã Cristina, ela falava, o papai do céu. Eu queria que ele fosse meu pai, mas porque ela veio Jesus. A pequenininha lá, aí o pai dela estava ruim, já era tarde da noite, quase meia-noite, era 11 e pouco, foi lá bater louco, nessa hora, pedindo oração a Vanessa. Aí ela falou, não, mas eu vim. E a menininha insistia, não, mas é tarde o apóstolo da mim. Não, mãe, o apóstolo, ele não nega oração. Você está vendo como é que as coisas? Aleluia. Muitas vezes eu peço oração por aqui, ó. Eu estou lá comendo, aí o Senhor pode orar para mim, eu oro. Amém, Deus. Vai dizer uma coisa para você, precisa ter fé. O problema é que os homens não estão pregando nem que Jesus vai voltar mais. Só que tem uma coisa, é o reino do céu. Por que eu falei que a igreja é uma nação, não é placa? Não é quatro paredes, porque é o reino de Deus. Aleluia, Senhor. O reino de Deus não tem placa, não tem fronteira, não tem limite. E aonde tiver um coração pronto para receber Jesus Nazaré, o reino de Deus alcança. Quero que você abra a sua mente, comece a enxergar diferente. Você sabe por que eu falei da águia? É por causa disso. Você tem que ir além da religião. Aí eu acabo de travar uma batalha grande dessa aí, uma canseira enorme. Aí vem essa gripe miserável. Não durou muito. Saiu. O corpo fica meio bloqueado, mas saiu. Porque eu tenho que pregar, Senhor. Veja bem, quantas pessoas precisam da gente? A gente tem que colocar na posição do Cristo. Já pensou o Cristo aqui? O que ele fez? E aonde que nasceu a promessa do Cristo? No dia da queda do Adão. Quando Deus vem, o Adão esconde. E ele fala com a serpente. Aí você não vê, você vê a serpente arrastando aí, mas só que a serpente tem perna. Não é que Deus, é porque ela foi usada, mas quem estava nela falando era o Lucifer. Ali tem promessa que ele falou contra o Lucifer. Não é contra a serpente. A única coisa que aconteceu com a serpente fisicamente é que ela perdeu a perna. Todos os dias da tua vida você vai arrastar o teu ventre no pó, e o pó será a tua comida. Mas quem que é o pó? Você, eu, o ser humano. O diabo ataca o ser humano. Ele quer destruir o ser humano. E aí, mas Jesus, aí nessa parte do meu porra, está falando do Lucifer. Preciso entender. E o que aconteceu? Foi uma promessa. Todos os dias da tua vida vai ter inimizade entre você e a semente da mulher, mas o descendente da mulher vai nascer, e você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Quer entender? Aleluia, Deus. A morte na cruz. Mas o que é pisar? Pisar é ter autoridade. Jesus tem autoridade sobre o inferno,
sobre a morte que estava em poder do diabo, porque o Adão entregou toda a doença, toda a dor, a enfermidade. Aí Jesus colocou tudo embaixo do pé dele, ele tem autoridade. Ele não deu mais lá para o homem lá fora, ele deu para mim e para você que acredita nele, e todo aquele que acreditar, ele devolveu essa autoridade. Mas eu sou doente, meu irmão, não confessa a derrota na sua vida, a doença do diabo. Nós somos sarados, é por isso que eu prego, eu sou sarado, eu sou curado. Foi pela pisadura dele, foi pelas feridas dele, foi pela chaga dele, foi o castigo que estava nele. Naquela cruz é que eu tenho a paz hoje. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Jesus, sim, Deus. Aleluia. Agora, uma coisa que Jesus nunca mudou, e nem vai mudar, foi quando ele fez o Adão. E tem gente que fala um monte de asneira. Ele fez o Adão lá e falou: o que ele falou para o Adão? Crescer e multiplicar. Não tem nada a ver de sexo lá, não. Não tem nada de maçã, é a árvore da ciência que estava no meio. Mas mesmo que o Adão não pecasse, ele ia ter filhos, netos, bisnetos, e a terra ia encher. O Adão estaria vivo, porque nunca ia morrer. A Eva estava viva. Está entendendo? O Espírito Santo falou: você tem que falar mais claro sobre isso. Eu estou falando claro. Não é sobre isso que ele está falando. O que ele mudou, que ele devolveu, é o que o Adão perdeu. O que o Adão perdeu, ele devolveu para mim e para você. Aleluia. Mas aí você vai lá, você ouve a religião, você ouve uma comida estragada, miserável, você fala que é bênção. Aí o que acontece? Amanhã você está doente, amanhã você está derrotado, está com problema psicológico, está com derrota em toda a área, porque você é aquilo que você ouve e aquilo que você come. Mas o que eu como? A palavra de Deus que está sendo pregada é que você come. E o que você ouve? A palavra de Deus. Mas tem palavra que não vem de Deus, porque o homem é ignorante. Aí você fala: mas ignorante é pregador. Mas enquanto nós não conhecemos fatos e verdade, nós somos ignorantes. Não podemos ensinar e nem ajudar os outros. Eu só posso dar para os outros aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, eu não posso dar. É o que o Pedro falou para o paralítico: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, pega pela mão, e o paralítico afirma os seus artérios, tornozelo, e dá um salto e se põe em pé. Aleluia, Deus. Eu tenho procurado pregar a vida que aqui está. Santo és tu, Senhor Deus. É vida. E nós temos que aprender que nós temos que ter dependência do Espírito Santo. Não é só trabalhar, mas tirar um momento para falar do Papai do céu. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, Deus de poder, Em Pai. nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Que maravilha. Deixa eu ver aqui que ele está pregando. Olha. Olha a Deus, está falando um pouco. Presta bem atenção, meu irmão. Se Jesus fosse escrever tudo, pensa bem, se fosse escrever uma por uma do que ele fez, isso foi 3 anos e meio. O planeta Terra não teria espaço para caber os livros. Aí tem uns ignorantes que falam: não, mas não é isso, não, é obra. Mas não é obra? O que é um milagre? Não é obra? Libertar uma família não é obra? Quando ele foi no sábado que ele curou, começaram a pensar, o Espírito Santo, ele trazia o pensamento. Falou: vocês, se o jumento seu cair no sábado, na qual você não solta, pois então, se você solta o jumento, não deveria eu soltar esse filho de Abraão das garras de Satanás? A humanidade está precisando do Cristo de novo. Porque o dia que Jesus fez, veio a religião predominava. E aí tem: não, mas essa é a primeira mentira, meu irmão. A gente que conhece, a gente que estudou religião, Deus nunca teve, nem vai ter, e religião não vai salvar ninguém. Jesus de Nazaré é o seu Salvador. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Aí, meu irmão, nós precisamos entender essas coisas e saber que Jesus de Nazaré, ele está interessado na humanidade. E aquele dia foi dia terrível para Jesus, que ele pregou.
Por isso, uma mensagem diferente. O que ele tem falado para mim, meu irmão, meu Jesus, eu não vou falar para você. É totalmente diferente do que nós aprendemos. Nós aprendemos com a religião, isso sim. Mas o que é que Jesus é, o que ele já deu. Mas quando eu olho para alguns homens, algum testemunho lá atrás, como David Wilkes fez lá dentro, lá com aquela cheio de gangue, aí eu vejo a atuação do Espírito Santo. Como pastor, eu falo, Deus, da sua presença, a igreja cai tudo por terra, ninguém fica em pé, o púlpito caiu, rachou no meio, cadeira caiu, tudo, nada ficou em pé, porque a presença de Deus estava ali. Todo pecador que passava na calçada sentia a presença. É tão bom quando alguém sente a presença de Deus, aleluia, a coisa diferente. Não tem coração dura, por isso que eu estou falando, é que os homens têm pregado a religião, mas como o Espírito Santo de Deus atua, é diferente. Aleluia, paz, Deus. Um bruxo, falar Deus não existe, detestava Deus, e ele estava lá massacrando Deus, bem no ar livre. Chegou a mulher, mas não falou nada, foi lá assim, ó. Abraço dele. Deus. A hora que aquela mulher abraçou ele, caiu. Aleluia, Caiu Jesus. toda a resistência, caiu, acabou. Ele falou, aquela mulher me abraçou, mas eu senti uma coisa estranha, uma paz, Aleluia. uma presença. Eu senti uma presença. Aleluia, Deus. Jesus. Aí um dia, ele orando lá, falou assim, o Senhor existe, então aparece para mim. Jesus apareceu, não falou nada para ele, só apareceu. Ele falou, que coisa, é a mesma presença de que quando eu abracei aquela mulher. Aleluia, Deus. Tem muitas vezes que tem gente sofrendo, um abraço seu, a presença de Deus alivia a carga deles. Aleluia, Jesus. Eu tenho muito testemunho para dar de mim próprio, mas eu não vou dar. Hoje eu não vou dar muito testemunho. Eu contei isso daqui. Bom, quero dizer para você o que eu tenho. Você precisa aprender o que eu tenho. É isso que Jesus deu para mim. Está dado. Ele falou: o homem não precisa fazer nada, é só acreditar. Mas o que é que está perto de Deus? O que é relacionamento com Deus? Quando eu estou lendo a palavra, eu estou conhecendo Ele. Não é ler, examinar. Pelo Espírito, vou ler aqui com o Espírito Santo, e começa a vir. A presença dele vem. Quando você jejua, quando você está orando, a presença dele vem. Você está entendendo? O pastor Marco viu. A minha filha não está aqui, a bispa não está, mas eles também viram. Quantas vezes eu estava lá trabalhando, ficava 6 horas na mesa, sem sair do lugar, só examinando, andando dentro, ficar branco. Tem muita gente que já viu branco. Né? O dia que Jesus usou aqui para falar com as autoridades dele, a esposa dele falou, não, mas ele falou, não, mas não é no braço, é na mão o furo, não, mas é no braço. E é mesmo, é aqui no punho. O furo foi no punho. Ela viu branco, como a irmã Júlia viu lá, outros viram, né? Até o meu ex-sogro converteu porque ele viu eu lá o dia que nós fizemos a última, era o último, quase o último dia. Nós fizemos uma campanha, né? Foi na terça de noite, né? Nós estávamos em retiro, nós fizemos uma vigília. E aí ele falou assim para a bispa, eu pensei que era o Toninho. Mas só que a roupa estava tudo branco, era branco inteiro, não era o Toninho, era o Toninho que estava lá, mas não era o Toninho, era Jesus que estava usando e falando. Aleluia. Aí ele falou, se eu soubesse que era assim, eu teria deixado ali e vim antes. Mas sabe o que é? Fica branco. Por quê? Porque a palavra, é através dela que nós conhecemos Jesus, ela revela. E quando nós estamos orando, é a presença. Vou falar uma coisa para você. Nos nossos dias atuais, ninguém no planeta Terra vai pregar igual eu, não. Não estou ainda completo, não estou, mas só
Meu irmão, em 87, ele me arrebatou 2 vezes. E um foi na vigília. Na vigília ele me deu rolo de livro. Lá, aquele livro antigo mesmo, lá fala do Velho Testamento, que tinha um pergaminho que rolava, foi assim. E arrebatou para me dar. E eu subi, já era, meu irmão. 4 horas da manhã, nós estávamos orando desde a meia-noite, e eu fiquei 4 horas de joelho no lugar, sem sair. Nós estávamos em 4 irmãos, denominações diferentes. Todo mundo tem placa. Os irmãos gostavam de orar, eu também. Nós estávamos lá orando, aí eu levantei e abri assim. Quando eu abri assim, e os irmãos barulhando, pentecostal, mas foi um barulho danado que eu fui que não a bala para cima, mas nem vento, nem o pensamento anda igual não. Instantinho eu estava lá em cima, fui parar lá no paraíso, aonde ainda que estava vendo a cidade santa, bem diante do portal dela, aquela mesa branca, e eu vendo lá o rolo de livro lá em cima, a mesa, a toalha, tudo branquinho, aí o chão, eu ia até a vista, o muro, tão branco que era. E aí Jesus saiu. Ah não, mas Jesus é sério, Jesus tem que haver mentira. Jesus, nem como homem, ele tinha uma serenidade, tranquilidade, isso ele tinha. Você nunca viu Jesus acusar ninguém. O único que ele batia os homens da lei, quer dizer, os religiosos. Isso ele batia, a ovelha não, ele ensinava. Ele veio, ele saiu de dentro do portal da cidade e veio, estava aberto, e eu olhando, ele veio, catou o rolo de livro, meu irmão, quer saber um trovão, a voz dele é igual um trovão, ele pega o rolo de livro bem em cima, e me dá assim, toma! Vou ter que dar uma bala para baixo, olha que eu entrei no corpo, meu irmão. Eu perdi até o equilíbrio, eu fui para lá, vim para cá, pisei na perna do irmão, já caí de joelho. Aí foi orando, falei, irmão, que aí você ganhou o dom da palavra. Mas é uma realidade, esse dom aí, não, mano, você lembra lá no Velho Testamento que deu o rolo de livro para alguém que me deu? Ele deu, mas por que ele deu? Porque eu vou pregar para as nações. Ninguém vai pregar igual. Ainda eu não estou formado. Você sabe o que a irmã Edna falou? Primeiro pensava assim, esse apóstolo aí, eu acho que esse apóstolo não é por isso que ele fala não. Mas a hora que o homem ligou para pedir os espíritos de volta, ela falou, apóstolo, mas que poder que o senhor tem? Eu falei, mas o poder que eu tenho aqui é grande. Mas só que eu estou sendo ensinado. Aleluia. Amém? Amém. Agora vamos orar por você. Aleluia, Jesus. Além dele arrebatar isso, ele arrebatou de novo, mas eu não vou contar hoje. Ele me deu o escudo. 72 pedras tem lá, aquelas 2 estrelas. Amém? Arrebatado 2 anos para entregar 2 coisas. Por isso eu falei, tem que orar. Quantas vezes eu saía lá do meio do café, da laranja, na seladora, retirava e orava. 3 vezes no dia orava. Orava, perguntava, trabalhava. Ah, mas eu estou trabalhando na fábrica da hora no Espírito. Trabalhei no Guaíba. 2 vezes o gerente está dormindo. A moça que eu trabalhava na escolha, né? Tinha a moça para arrebentar naquela escolha ali. A líder de nós ali era uma moça. Falava, não, ele está orando. Entendeu? Tem que orar. Aleluia, Jesus. Começa a voltar para Jesus. Presta bem atenção no que ele falou. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas você será acrescentada. Mas por que não vai bem? Porque às vezes eu não estou na direção certa do Espírito. É para mim aqui, Senhor, não, você não vai aí não, agora é aqui. Aleluia. Às vezes ele dá direção na hora. Como é que eu vou resolver esse problema que eu estou cobrando? Para, eu sou o dono do Ouro da Prata, ele vai falar isso para você.
a direção. Amém? A minha ajudante vai ajudar, nós vamos orar. Concentra aí, graças a Deus, nós vamos orar mais cedo hoje. Vou procurar pegar um pouquinho mesmo, vou orar mais. Aleluia, Deus. Só tu és santo e digno, Pai.